Mapas são incríveis. Já disse isso antes e repito, pois com eles aprendemos coisas muito interessantes sobre o que representam. Neste vídeo, veremos 9 mapas dos Estados Unidos, a maioria estatísticos, que mostram diferenças importantes entre os estados e o território do país. Vamos começar pelos dois da miniatura. Primeiro, qual o veículo mais vendido em cada estado? Logo de cara, podemos ver pela legenda de cores que 3 marcas dominam os veículos mais vendidos nos Estados Unidos: Chevrolet, Ford e Toyota. Em 16 estados, a Chevrolet Silverado foi o veículo mais vendido em 2022. Em 14 estados, foi a Ford Série F, ambos sendo caminhonetes e predominando principalmente nos estados do interior. Em outros 3 estados, com destaque especial na costa leste, foi a Toyota RAV4. Lembre-se de que esses estados onde a Toyota é a mais vendida, têm mais pessoas do que aqueles onde a Chevrolet e a Ford predominam. Então é provável que, apesar de ser a número 1 em menos estados, ainda tenham vendido um número total maior. Em seguida vem a Ram com seu próprio modelo de picape, que é o mais popular em Wyoming, Nevada e Alasca. E então temos outros 5 estados que fogem das tendências. A Flórida também tem um Toyota como o mais vendido, mas é o Toyota Corolla, assim como o Havaí, que em vez do RAV4 tem a picape Tacoma, enquanto no Arkansas é a GMC Sierra, outra picape. Acho que os americanos realmente gostam delas. E finalmente, a Califórnia é o único estado em que o Tesla Model Y SAR foi o veículo mais vendido em 2022. Você acha que essas tendências se mantêm em 2023 ou mudaram? E sobre o outro mapa da miniatura, qual é a principal fonte de energia de cada estado? Este mapa inclui províncias canadenses, mas vamos ignorá-las e focar nos Estados Unidos aqui. Primeiro, podemos ver como essas fontes de energia estão divididas em porcentagem no total. Em todos os estados dos Estados Unidos, 6% têm a hidrelétrica como principal fonte de energia. Apenas 4 estados, Vermont, Idaho, Oregon e Washington. 19% tem energia nuclear aqui em rosa e isso me surpreendeu. Illinois, maior produtor de energia nuclear da América do Norte, assim como Tennessee, Carolina do Sul, Maryland e New Hampshire. 9% tem energia eólica, Dakota do Sul, Iowa, Kansas e Oklahoma. Surpreendentemente, 22% ainda utilizam carvão, todos esses em cinza escuro no mapa, e o restante, que representa 38%, usa principalmente gás natural, aqueles em dourado no mapa. Eles são principalmente os estados do sul dos Estados Unidos, mas também muitos no Nordeste, assim como o Alasca. Este outro mapa nos mostra a distribuição dos imigrantes africanos, onde eles estão e quantos há em cada lugar. Os dados aqui também se referem a 2022, tenha isso em mente, já que pode estar desatualizado agora. Primeiro, ele nos diz que 10% dos imigrantes nos Estados Unidos no total são da África. Depois, ele mostra quantas pessoas de origem africana vivem em cada região do país. Círculos maiores indicam mais pessoas, e quanto mais roxo, maior a porcentagem daquela população local. Por exemplo, Minneapolis tem a maior comunidade de africanos do país em termos de números absolutos, enquanto o lugar com a maior porcentagem são os subúrbios de Washington Corrente Contínua e o condado de Hennepin, em Minnesota. É muito interessante ver como há uma clara concentração da imigração africana no Nordeste. Eu esperaria o Sudeste, já que é fisicamente mais próximo da África e caso viessem de barco, seria o primeiro ponto de entrada. Também é curioso ver como Minnesota tem um grupo tão grande, sendo que não é um estado tão populoso e fica longe da costa, que poderiam ser os pontos de chegada. Minnesota tem longa tradição de acolher refugiados e imigrantes desde o pós-Segunda Guerra Mundial e uma das maiores taxas de emprego de imigrantes do país, atraindo mais pessoas para lá. Sem vocês assistindo, nossos vídeos não seriam possíveis e muitos ainda nos apoiam no Patreon, ajudando a melhorar nossos vídeos toda semana. Em troca da sua ajuda lá, você recebe alguns benefícios legais, como a oportunidade de sugerir ideias de vídeos, ter seu nome na descrição do vídeo e nos créditos finais de cada vídeo, além de acesso antecipado aos vídeos. Semanalmente, você acessa os bastidores do roteiro
edição e participa de enquetes para definir títulos e miniaturas, sem contar as transmissões ao vivo exclusivas com perguntas e respostas e outros temas, além da oportunidade de me enviar mensagens diretamente com qualquer coisa que você queira dizer. Se quiser apoiar o canal e acessar benefícios exclusivos, junte-se ao Exército do Conhecimento hoje, seja como médico, infantaria, cavalaria, artilharia ou oficial. Você pode encontrar tudo no link no topo da descrição. Agora, vamos voltar ao vídeo. Seguindo para este outro mapa que mostra a atração mais popular de cada estado. Esse tema é interessante pelo contexto histórico dessas atrações. Me avise se quiser um vídeo dedicado a cada uma. Esse mapa é interessante por mostrar a atração turística mais popular de cada estado e usar cores diferentes conforme o número de visitantes dessas atrações. Isso mostra não só as atrações mais populares, mas também os estados com mais turismo, já que ambos geralmente estão relacionados. Em rosa, temos os estados onde a principal atração recebe mais de 10 milhões de visitantes, como a Disneylândia, na Califórnia, o Pike Place Market, em Washington, a Las Vegas Strip, em Nevada, ou o Mall of America, em Minnesota, o que foi surpreendente, para ser sincero. Embora seja importante lembrar que esses números representam o total de visitantes, não apenas os de fora. Então, estados com populações maiores podem ter números mais altos por causa disso. Além disso, esses dados também mudam a cada ano. Depois, em azul, estão aqueles com entre 5 e 10 milhões de visitantes anuais, como o Riverwalk de San Antonio, no Texas, ou o French Quarter, na Louisiana. Em amarelo, cor mais comum, estão os com 1 a 5 milhões, como o Parque Nacional de Yellowstone, o Grand Canyon e o Cedar Point. Finalmente, em azul claro ou verde, estão aqueles visitados por menos de 1 milhão de pessoas por ano e provavelmente os estados menos visitados no geral. O Parque Nacional Theodore Roosevelt, em Dakota do Norte, o Centro Espacial dos Estados Unidos, no Alabama, ou a fábrica de sorvetes Ben & Jerry's, em Vermont. Outra coisa que é realmente fascinante de observar é a distribuição dos parques nacionais pelo país e em cada estado. E achei estranho que mais deles não sejam o destino mais popular em alguns estados no mapa anterior. Este mapa exibe todos os principais parques nacionais dos Estados Unidos, cada um marcado por uma árvore. Este outro mapa, em baixa resolução, mostra quanto espaço eles ocupam efetivamente em termos de área no país. Yellowstone, Death Valley, Everglades e aqueles no Alasca parecem ser os maiores. Mas é interessante voltar ao primeiro mapa e ver como eles estão concentrados principalmente na metade oeste do país, que é menos urbanizada. No total, se você quisesse ver todos, precisaria visitar 31 estados e 2 territórios dos Estados Unidos, Samoa Americana e Ilhas Virgens Americanas. Ao todo, existem 429 locais de parques nacionais nos Estados Unidos, embora apenas 63 tenham de fato Parque Nacional no nome. Outro mapa relacionado a territórios é este, que apresenta um mapa em relevo exagerado da topografia do país. Isso realmente mostra como a elevação é diferente em várias partes dos Estados Unidos. O leste é plano, exceto pela elevação nas montanhas Apalaches. Indo para o oeste, o terreno se torna tão acidentado que explica por que alguns desses estados têm pouca população. Praticamente todo o terço oeste do território continental dos Estados Unidos é formado por montanhas, exceto a própria costa oeste. Voltando às comparações, este mapa mostra a porcentagem de pessoas com passaporte em cada estado. Dos mais de 60% da Califórnia, Nova York, Nova Jersey, Delaware, Massachusetts e Alasca, aos menos de 20% do Mississippi. Há muitas correlações e relações de causa e efeito que podemos tirar disso. Primeiro, uma imediata é que estados onde menos pessoas têm passaporte viajam menos para fora dos Estados Unidos. Isso é objetivamente verdade, mas então podemos analisar as causas disso. Em alguns casos, isso pode ter a ver com certos estados sendo menos prósperos, então as pessoas simplesmente não podem pagar para viajar para o exterior, e por isso não precisam de passaporte, assim como os efeitos disso. Algumas pessoas dizem que aqueles que viajam mais para fora dos Estados Unidos tendem a ser mais a favor de políticas progressistas. Não posso dizer se isso é verdade, mas é um tema interessante para estudar. Agora, religião. Este mapa nos mostra as maiores denominações religiosas em cada condado dos Estados Unidos.
Cada cor indica uma religião específica. O tom da cor mostra se eles são ou não maioria ou apenas uma pluralidade, o que significa que é o maior grupo religioso naquele condado, mas não ultrapassa 50%. Surpreende-me como o catolicismo é muito presente aqui em roxo. Já os estados do sul são majoritariamente batistas, outro ramo do protestantismo. Grupos protestantes, como luteranos, aparecem em azul no norte. Os não denominacionais, que acho serem ateus, estão em rosa, comuns na costa nordeste. A outra coisa que chama minha atenção é o cinza, que representa o mormonismo, principalmente em Utah, mas também se espalhando para alguns condados nos estados vizinhos. A maioria dos mapas que vimos aqui está dividida por fronteiras estaduais, mas e se elas fossem diferentes? E se, em vez de seguir linhas traçadas por pessoas, muitas vezes arbitrárias, elas fossem feitas considerando as bacias hidrográficas dos principais rios do país? Bem, os 48 estados contíguos certamente pareceriam muito diferentes. Oregon aparentemente perderia sua costa, e Washington seria quase dividido ao meio. Formatos estranhos seriam comuns em vários lugares, como as fronteiras de Utah, também vistas na Louisiana e Arkansas. A Califórnia permaneceria quase igual, mas perderia suas fronteiras internas retas, como todos os estados. Nevada ficaria super pequena, enquanto outros estados como Oklahoma agora se tornariam gigantescos. Alguns estados do sul se estenderiam até o México e os do norte até o Canadá. A Flórida seria muito menor, consistindo apenas na península, e toda a costa leste pareceria completamente diferente. Alguns estados quase seriam realocados, como a Virgínia Ocidental, que basicamente sobe. As linhas dos estados do oeste são questionáveis, com aquelas retas que ignoram problemas locais. Embora não fosse o ideal, teria, acredito, um pouco mais de lógica. Então, esses são alguns mapas interessantes dos Estados Unidos, que nos ensinam diferenças importantes entre os estados ou apenas entre diferentes áreas do país. Algum deles te surpreendeu? Você acha que alguns deles são absurdos, desatualizados ou simplesmente errados? Além disso, de qual outro país você acha que eu deveria fazer um vídeo sobre mapas? Me diga nos comentários. Obrigado por assistir a este vídeo. Inscreva-se para não perder os próximos vídeos. Até a próxima com mais conhecimento geral.